Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Neste episódio, Elisa Tosi, nossa editora-chefe, está fora por conta da Academia Você RH, um curso imersivo para profissionais de RH que a gente faz em parceria com a FIA na nossa outra publicação, a Você RH. E ao meu lado, para substituir a Elisa, eu tenho aqui a também editora Luciana Lima. Olá, pessoal! Eu sou a Mariana Poli e no episódio de hoje nós vamos falar de um conceito polêmico, a meritocracia. Mistura da palavra latina meritum, que significa merecimento, com o sufixo grego krasia, que significa poder, a expressão sugere que o sucesso de uma pessoa é determinado única e exclusivamente pelo seu esforço pessoal. De uns tempos pra cá, a meritocracia tornou-se lugar comum nos discursos públicos, vocabulário recorrente nas startups e figurinha repetida no mundo corporativo. E, embora possa parecer positiva, na prática, a meritocracia é bem mais complexa do que sugere o dicionário. Isso porque vivemos em um país muito desigual. Segundo a OCDE, seriam necessárias 9 gerações ou 225 anos para um cidadão pobre nascido no Brasil romper, enfim, o ciclo da pobreza. É com base nesse tipo de dado que a meritocracia vem sendo questionada. Na visão de diferentes especialistas, ela só faria sentido se a sociedade promovesse de fato igualdade de oportunidades educacionais, econômicas e sociais. A ideia por trás dessa tese é a de que é desproporcional comparar as oportunidades de um CEO bem-nascido com as de um operário de fábrica. Enquanto um teve comida farta, outro pulou refeições. Enquanto um frequentou as melhores escolas, o outro teve de abandonar os estudos. Um corre para hospitais de ponta e o outro enfrenta filas no SUS. Mas como tornar os critérios de contratação e promoção justos e as instituições livres de nepotismos e fisiologismos sem meritocracia? No primeiro bloco, nós vamos buscar responder a esse tipo de pergunta. Já no segundo, aprofundaremos o debate mostrando qual é o papel de empresas e profissionais neste contexto tão desafiador. Para essa conversa, nós convidamos a Vanessa Cepelos, pesquisadora e professora do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da Fundação Getúlio Vargas, e o Jusélio Alves Raimundo, diretor de operações da AEGEA, maior grupo privado de saneamento do Brasil, e líder do programa Respeito da Autom, uma iniciativa robusta para incluir grupos minorizados dentro da empresa. Vanessa e Jusélio, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas quem cunhou a expressão meritocracia foi um sociólogo e político britânico chamado Michael Young. Ele descreve a meritocracia como um mecanismo cruel que divide a sociedade entre os bem-sucedidos e os fracassados. Vocês concordam com isso? Bom, eu concordo, porque ela acaba realmente fazendo com que pessoas que talvez não tiveram tanto acesso, às condições e recursos ao longo da vida, desde a infância muitas vezes, façam com que elas não tenham talvez as oportunidades igualitárias, Então isso acaba, a régua acaba sendo, acabam tendo injustiças aí por conta de avaliar pela mesma régua, Sendo que muitas pessoas não tiveram um histórico, capaz de, infelizmente, porque não seria o que a gente gostaria, mas de alcançar aí as mesmas oportunidades, as mesmas condições, os mesmos recursos que fizessem com que eles fossem ali avaliados até da mesma maneira. Até um tempo atrás, eu particularmente acreditava perfeitamente na meritocracia, como negro, pobre, que venho de uma situação aí não tão fácil. E por ter chegado e por ter cursado uma faculdade federal, e ter, enfim, conseguido aí chegar a cargos importantes, numa empresa importante como é a AEGEA, eu particularmente acreditava que a gente conseguia pelos próprios méritos, Mas, diante dos fatos, das situações, eu mudei radicalmente, a minha posição e não acredito na meritocracia como é hoje.
Isso é interessante, né? Até o que você disse agora, Josélio, e a Vanessa também. Tem um dado que mostra que crianças cujos pais não completaram o ensino médio têm só 15% de probabilidade de chegarem à universidade. Né? Então, se os seus pais não são formados, provavelmente talvez você também não consiga se formar. Né? Então, as desigualdades elas começam mesmo quando você nasce já. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do privilégio, né? Porque a pessoa, ela não fez nada por conta dos pais. Ela simplesmente nasceu, né? Muitas vezes com seus pais formados, ou até mesmo com a presença dos pais, né? Hoje a gente sabe que tem muitas famílias que o pai não está presente, ou a mãe não está presente. Isso vai impactar a criação dessa figura que futuramente vai ocupar alguns cargos ou não, né? Porque ela vai ter aí algumas dificuldades. E aí, acho que a gente está falando de privilégio, né? A gente não fez nada, a gente nasceu numa família que muitas vezes nossos pais se formaram. A gente tem os pais presentes, né, na nossa vida. Só que a gente não fez, né, muita coisa para isso acontecer. Então, algumas pessoas têm privilégio. Eu acho que a questão do reconhecimento de que muitas pessoas possuem esse privilégio, né? E outras não. Então, como que a gente vai avaliar da mesma maneira pessoas que tiveram essas condições, né? E ainda falando um pouquinho desses números da desigualdade, segundo o Instituto Ethos, só 4% dos cargos executivos nas empresas brasileiras são ocupados por profissionais negros. Outro dado, esse da Oxfam, mostra que os negros só conseguirão ganhar o mesmo que os brancos em 2089. Na opinião de vocês, vendo todos esses dados aí, né, de desigualdade, a meritocracia contribui para a manutenção da desigualdade dos problemas sociais do país? Contribui muito para essa desigualdade que a gente tem. Porque a gente vive no mais do mesmo, né? Então, eu estava falando, né, do meu exemplo pessoal, né? Quando, por exemplo, você vai participar de uma reunião importante, onde está o CEO, onde está as principais lideranças, né, da companhia, você olha para o lado e, né, me vi aí numa reunião de 16, 17 pessoas, apenas eu como negro. Então, a gente, diante dessa situação, ou você acha, né, que tem algo realmente estrutural para não deixar chegar, ou você acha que tem uma raça, né, que não quer nada com nada, né? Eu particularmente cheguei a só poderia chegar a esses dois caminhos, e eu com certeza vi que ali sim tem algo estrutural, né, tem algo que não faz chegar. Falta de referência. Você pegar uma família, né? Uma família de pais pobres, geralmente negros. Qual é a referência dessa criança? Né? Onde ela vai? Em quem que ela vai mirar, né? Para chegar? Ela tem sim, na maioria das vezes, como exemplo, não que seja, obviamente, né? Mas assim, ela quer ser, por exemplo, um vigia. É uma profissão, né, altamente digna, é uma profissão, né, que não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário. Mas por que ela não pode pensar em ser uma outra profissão, né, que não só condicionada à sua condição social? Poderia ser um médico, poderia ser um engenheiro. Então a gente vê uma diferença muito, muito grande. Eu acredito sim que as empresas, né, podem e devem, né, olhar efetivamente para esse tema e fazer algo sim, porque do jeito que está, você não pode, e aí a gente costuma falar, né, nas nossas rodas de conversa, né, por quantos profissionais, sejam médicos, dentistas, enfim, por onde, né, essas pessoas tiveram acesso, quantos são negros, a gente vai ver que se um ou outro teve, né, acesso, foi atendido por um profissional negro, ela é exceção. Então, de novo, né? Cadê? Não quer chegar ou realmente não teve oportunidade? Não consegue chegar, né? Por uma série de barreiras ocultas que a meritocracia impõe.
Eu acho que vale também ressaltar que outros grupos também acabam sendo, né, vítimas dessa desigualdade, como as mulheres também, que têm maior dificuldade de alcançar cargos executivos. E quando juntam essas desigualdades, né, então a intersecção entre elas, então uma mulher que é negra provavelmente vai ter ainda mais dificuldade de alcançar cargos relevantes, né, dentro de uma organização. Então outros grupos também acabam sendo prejudicados, né, os deficientes. Então acho que cabe a gente pensar também nesses outros grupos. Olha quantos grupos a gente poderia estar incluindo, né, nas organizações e fazendo com que as organizações fossem fossem e sejam mais diversas, com ideias diferentes, com backgrounds diferentes, com, né, novas possibilidades. E isso acaba não sendo, né, a realidade, né? Muitas pessoas acabam tendo dificuldade, né, nesses grupos também, que eu acho que é importante também levantar essa outra questão, né, de outros grupos. E claro, né, a questão principalmente dos negros, que têm uma grande dificuldade de alcançar cargos e por conta das organizações, muitas vezes, né? E contra fatos não há argumentos, né? Então, se você for pegar, né, o homem negro, por exemplo, né, menos de 5%, né, estão nos cargos executivos. E se for para a mulher negra, né, menos de 1%, né, estão nos cargos, né, executivos, de liderança. Então, realmente, a mulher negra, por exemplo, está no fim da fila, né? Sim. Não dá pra olhar a diversidade ou inclusão de uma maneira só, né? Tem que incluir todo mundo, vendo que cada grupo vai ser afetado de uma forma, né? Acho que é só pra gente, né, ampliar e ver realmente o quanto é problemática, né? Então, assim… enfim, então, acho que tem diversas facetas aí que a gente pode olhar o fenômeno, né? Agora, por outro lado, existe muito preconceito envolvido, né, nesse tema. Quando as empresas elas decidem tomar alguma atitude, muitas vezes elas são criticadas, né? Porque as pessoas acham que ao rever critérios, por exemplo, de contratação, em promoção, elas estão baixando a régua e favorecendo determinados grupos em detrimento a outros. Como é que você resolve esse tipo de dilema, né? Como é que você mostra para os profissionais que não se está baixando a régua, se está buscando uma solução para essa assimetria gigantesca que a gente apontou aqui? Tem um exemplo que eu gosto de falar bastante, que é o seguinte, né? Eu tenho 1,92 m de altura, né? E tenho colegas aí, né, com, por exemplo, 1,70 m, certo? Então, se a gente coloca um muro, né, na nossa frente, um muro de 1,90 m, eu vou conseguir ver, né, além do muro. Esse colega de 1,70 m, certamente ele não vai conseguir. Então, ele precisa de um banco, né, de algo que o faça estar na mesma igualdade que eu, estar no mesmo, enxergar do mesmo ponto que eu existo. Nem eu, nem o meu colega tenham uma oportunidade diferente, e sim as mesmas oportunidades. Porque hoje, da forma que sim, né, as pessoas têm oportunidades, são privadas de oportunidades no caso, em se comparando com outras pessoas. Então, é algo bastante… É só você fazer o teste do pescoço, né? Olha para o lado e vê. Né? Então, e tem uma questão muito grande que precisa ser desenvolvida, é a sensibilização. Porque num olhar enviesado, eu mesmo, né, de novo, como negro, eu achava que sim, era só a pessoa querer chegar que ela ia conseguir. Mas quando você começa, né, diante dos fatos, você vê que não é assim. Então, esse processo de sensibilização, né, de mostrar, né, de fazer algumas perguntas mais do que respostas, as pessoas se entendem e aí a gente pode ter bastante sucesso, né, com esses casos. E pela tua experiência pessoal, liderando esse programa que vocês têm na Egeia, você percebe que as pessoas compreendem? Assim. Como é que são os feedbacks? Como é que a questão acaba sendo enfrentada na empresa? Nós temos agora 2 anos de programa, então um programa muito criança ainda, né? Mas a gente consegue já enxergar assim, porque num primeiro momento você tem uma reatividade bastante acentuada, né? Então, quer dizer que agora nós vamos ter um programa aí que vai privilegiar negros, né? E aí a gente fez sim um trabalho
de sensibilização, com várias rodas de conversas, com vários profissionais, né? E assim, o que a gente tem é que as pessoas se veem racistas, né? Eu tive inúmeras pessoas que vieram falar com a gente depois, né, dessas rodas de conversa e, poxa, eu me peguei com atitude racista. Porque às vezes a gente tem uma tendência de achar que racista é aquela pessoa que vai para o Facebook, que vai para as mídias sociais e fazer ataques, né? Aquilo ali é outra, é algo, né, atípico, inclusive. Mas quando você não concebe, por exemplo, né, que um negro pode chegar a um cargo de liderança, né, ou você só o enxerga em uma determinada posição, é uma atitude racista, sim, né? Então, após essas rodas de conversas, a gente teve, sim, muita gente, né, que reviu a sua posição e efetivamente aí partiu para ajudar, né? Então, a quem pense de que o problema de desigualdade no Brasil, né, a gente falando especificamente da desigualdade racial, né, tem a ver com um problema de negro, mas não é um problema de todos, né? Todos perdem, né, com a desigualdade, né? E todos podem ganhar com a igualdade. Eu acho que um pouco que o Josélio comentou, né, de fornecer, então, práticas, né, condições em que essas pessoas possam aí desempenhar da melhor forma, né, de uma forma igualitária, as suas tarefas, as suas atividades, né, que elas sejam ali, né, que elas possuam essas condições, né. Então, as organizações, elas podem fazer isso, né, elas têm essa capacidade, muitas têm recursos para fornecer essas ferramentas. Agora, essa questão da conscientização que você falou, Josélio, você visitou 49 unidades dando o seu testemunho pessoal sobre a sua história de vida, né? A sua trajetória. Isso foi importante? Nossa, muito, né? Esse programa, né, quando a gente planejou bastante, né? Porque, assim, muitas empresas, elas fazem de conta, né? Então, vamos fazer aí, estamos no mês da consciência negra aí perto, né? Novembro e tal, então vamos fazer alguma coisa, né? Em maio também. Mas a gente pensou de uma forma mais estruturada, né? Então, o programa ele tem uma governança, né? E a gente, então, sim, visitou, na realidade, de todas as regiões, né? E aí a gente, com rodas de conversas, né? Com uma consultoria específica que entenda do tema. A gente contratou uma profissional, né? Dedicada ao tema, que conhece. Porque não é só ser negro, né? Ou negra. É importante conhecer, né? Profundidade. Então, a gente contratou uma pessoa 100% dedicada ao trabalho dela. Eu acumulo, né? Função, né? Mas essa pessoa, né? A Beatriz Raimundo, por exemplo, ela é dedicada 100% ao programa. Isso faz toda a diferença, né? Tem feito toda a diferença. A gente fez mais de 150 rodas de conversa, né? Com a gente mesmo, com outros profissionais, né? Com pessoas do mercado, para desmistificar uma série de coisas que tem construído. A gente precisa desconstruir, né? Muita coisa aí. Então, sim, tem sido bastante eficaz. Uma questão bastante importante foi a questão do censo, né? Nós fizemos um censo na EGEA, né? E o censo responde quem quer, né? E aí, experiências aí de outras empresas, né? 50%, 55% respondem ao censo. Na nossa experiência, já depois do respeito da Autônomo ser feito, ser implantado, nós tivemos 80% aí de adesão, né, ao censo. Isso significa que a pessoa, sim, está entendendo. Obviamente que a gente tem vários desafios, aí vai continuar a sensibilização, ela não acaba nunca, mas a gente consegue ver, sim, né, uma qualidade, a gente consegue ver avanços bastante significativos. Nós, recentemente, né, a questão do nosso clima organizacional melhorou significativamente também, fomos premiados aí, a empresa Águas Guariroba em Campo Grande como a melhor empresa de porte médio, né,
para se trabalhar. Então isso, quando a pessoa realmente ela entende, ela é desafiada, ela é questionada, né? Ela sim, ela consegue enxergar e mais do que isso, ajudar efetivamente no programa. Agora, sem a participação da liderança, eu imagino que esse movimento não acontece. Qual que é o papel dos líderes nesse processo de conscientização e de questionamento da meritocracia? Eu acho que um ponto que, também puxando um pouco o que o Josélio falou e contemplando essa questão, é justamente a importância da liderança e não pensar que é só uma questão pontual, né? Não é só uma prática aqui, não é só uma data festiva que a gente vai tornar isso evidente, mas fazer parte da cultura da empresa, que todos estejam engajados e que a liderança veja a importância disso, né? E compartilhe com os demais, então esteja presente, comunicando a importância da diversidade, dos grupos estarem dentro das organizações. Então, eu acho que é uma questão do alinhamento também, né? Então, todos estarem alinhados, que isso de fato é importante. Não é somente uma questão que é para fora, né? Assim, a gente quer mostrar que nós estamos preocupados com alguma questão. Não, dentro isso é importante, né? E isso de fato faz parte da prática do dia a dia, do cotidiano. As pessoas compartilham isso. E a liderança tem papel fundamental, né? Então, assim, a gente pensar os líderes, os gestores de pessoas, os CEOs, os presidentes, né, diretores, são eles que vão incentivar que isso, de fato, esteja presente no dia a dia, que isso faça sentido, né? E que, de fato, isso é algo que é importante, né? Sem dúvida, né? Sem a participação da liderança, né, não existe programa, enfim. No nosso caso, né, o CEO, né, o Hamilton Amadeu, ele quem efetivamente, né, comprou a ideia, foi ele quem, através de um jantar, né, lá no Copacabana Palace, né, junto com o Instituto Identidade do Brasil, ele ficou altamente sensibilizado. E a partir dali, né, a EGEA, né, vai trabalhar para espelhar a população que a gente tem, porque a população que a gente tem é 54%, 55% de negros. Exatamente. Então, e isso em todos os cargos, né? Não só no chão de fábrica, né? Mas nos cargos de liderança, inclusive. Então, é fundamental, né? A participação, e não só a participação mesmo, mas o engajamento da liderança, da alta liderança, para que a gente tenha efetividade com relação ao programa, né? Enfim. E antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender uma questão, que eu acho que muita gente tem dúvida. Qual que é a diferença entre privilégio e mérito? Privilégio e mérito. Acho que o que evidencia muito isso é um jogo chamado Jogo do Privilégio Branco. Não sei se vocês já... Esse vídeo que o Josélio se referiu, ele tá no YouTube, é fácil de encontrar, o jogo dos privilégios brancos. E é basicamente uma corrida e o juiz ele vai fazendo algumas declarações, né? Então ele fala, dê 2 passos para frente se você teve acesso à educação privada. E ali já uma série de brancos dão 2 passos. Aí ele fala, dê 2 passos se você nunca teve que ajudar seu pai e sua mãe com as contas em casa. Aí os brancos dão mais 2 passos. Aí ele diz, dê 2 passos para frente se você nunca teve que se preocupar com a sua próxima refeição. Os brancos novamente dão mais 2 passos. E os negros ficam parados. Então, no final, os brancos já estão muitos passos à frente e com muito mais chance de ganhar essa corrida. Então, eu acho que quem nunca assistiu esse vídeo vale a pena mesmo assistir, porque ele consegue sintetizar bem o que a gente está tentando falar aqui. Exatamente. Continuando ainda com o meu exemplo, né? Embora negro, mas eu tive uma família totalmente estruturada, né? Meu pai não forçou para que eu, assim que concluído o ensino médio, trabalhasse. Então, isso fez toda a diferença, né? Eu, né, fui privilegiado nesse sentido com relação à maioria dos negros, né? Agora, quando a gente vai para mérito, né? É quando você efetivamente, né? Sim, você vai conseguir fazer algo, você vai efetivamente se colocar, vai buscar
tá? Mas não pode ser confundido, né, com a questão de estar lá efetivamente, porque muitos querem chegar, muitos têm esse desejo, mas a sociedade, mas a questão do dia a dia impede, né, faz com que eles tenham várias limitações, né? Como é que pode uma pessoa, né, que não tem, que tem que pegar 2, 3 ônibus, né, para começar a estudar, para ser alfabetizado, né? Às vezes ela não tem essa condição, e aí? Então quer dizer que ela não tem mérito, né, na essência da palavra? Eu concordo. Eu acho que a questão do privilégio é… Você nasceu e você já nasceu com alguns privilégios, né? Então, seja uma família estruturada, seja com condições, né, até de alimentação, né? Como a gente falou, muitas pessoas acabam não tendo essa possibilidade, vão para a escola com fome. Como é que você vai prestar atenção, né, na aula? Então, assim, são questões muito básicas, né? O tempo que você leva para ir para a escola é diferente de um outro que mora do lado da escola e que o tempo que ele tem livre, ele vai se desenvolver, ele vai sair com os amigos, ele vai estudar, né, mais ainda, ele vai se preparar melhor. Então, assim, eu acho que a questão do privilégio é a pessoa que não fez nada para ter aquilo que ela tem. E a questão cultural, né? O país que a gente vive, então não descontextualizar a situação que a gente tem, né? Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, aí tudo bem, é uma outra questão, porque aí todo mundo saiu do mesmo ponto, né? A questão aqui, eu acho que a gente saiu de lugares diferentes, e aí isso acaba dificultando um pouco, né? Todo mundo fazer parte ali da mesma possibilidade, né? De Basta olhar, né, Vanessa, para as universidades federais, né? Quem hoje compõe, né? Quem são os alunos que estão nas universidades federais, né? Pode ver que a maioria veio de um ensino particular, né? Com uma formação muito mais sólida de quem veio do ensino público, né? Onde você tem uma realidade de greve acima de greve, né? Então, assim, quer dizer que o aluno da escola pública não queria estar na federal? Muitas das vezes ele não tem essa opção, é uma corrida totalmente desigual. Então ele vai ter que trabalhar durante o dia para estudar à noite. Bom, gente, depois de examinar as fraturas expostas da meritocracia no primeiro bloco, agora nós vamos para a parte mais prática dessa história. Se uma empresa assume a premissa de que a meritocracia é um mito, que alternativas práticas ela tem para ser justa quando ela promove alguém, por exemplo? Assim, ó, eu vou até um pouco antes, né? Como é que era a nossa prática de contratação, por exemplo, de trainees, né? A gente ia para as universidades de primeira linha. Mas quem está nas universidades de primeira linha? Quem é que está lá, né? E aí a gente viu que, flexibilizando, a gente não está falando aqui de entrar uma raça em detrimento de outra. A gente não está falando disso hora nenhuma, né? Estamos falando sim de oportunizar, né, igualmente para todos. Então, quando a gente flexibilizou a questão do inglês, por exemplo, que a pessoa, uma vez que ela entre, ela pode aprender, certo? Às vezes ela não teve oportunidade de cursar, de fazer o cursinho, né? De frequentar as escolas aí bilíngues. Então, quando a gente fez isso, efetivamente, flexibilizou um pouco. Nossa, e aí com os coletivos negros, enfim. A população negra que até então, porque isso é muito curioso, né? Porque a gente, né, acha que tem empresa que não é pra gente, né? Tem muita coisa que precisa ser desconstruída. Então, quando a gente fez isso, nós tivemos 75%, né, de trainees negros, com uma única flexibilização. Qual? O inglês. Então, isso foi algo bastante importante. E no dia a dia, quem é que está, né, efetivamente nos cargos de liderança, com a coordenação, gerência, é quem teve isso durante todos os dias, né, durante a sua vida inteira, né? E aí, isso fica, de alguma forma, identificado como uma meritocracia. Claro que teve, né? Estudou, ele quis, efetivamente, sim. Mas, por outro lado, como premissa, inclusive, do programa, a gente consegue fazer com que aquelas pessoas que
não tiveram isso no passado e aí elas são oportunizadas durante o trabalho, o inglês, uma academia que a gente tem, a Academia EGE, oferece inúmeros cursos, essas pessoas querem, né? Elas estudam efetivamente, se aprimorizam e efetivamente começam a questão do jogo do privilégio, dar passos, né, importantes, né, e firmes para frente para sair do mesmo, para ter a mesma oportunidade, estar no mesmo lugar onde outros que já fizeram previamente, né? Então, a gente consegue efetivamente ter, e aí sim, né, começar a quem desempenhar efetivamente, né, os seus papéis da melhor forma, vão ser remuneradas, vão ser classificadas como tal. Então, assim, Vanessa, não sei o que você pensa disso, mas eu fico com a sensação, né, com essa fala do Josélio, de que a gente precisa corrigir essas distorções na porta de entrada das empresas, né? Nos processos de recrutamento, nos processos de trainee, de estágio, é isso? Eu acredito muito nesse caminho, né? Se a gente quer transformar, claro que tem muitas empresas que já estão funcionando, que a gente precisa intervir, né, em alguma coisa que já está, né, já está acontecendo, já é o dia a dia, enfim, com possibilidades, com práticas e tudo mais. Mas essa entrada, eu acho que ela é importantíssima, né? Então, uma outra possibilidade aí que eu vejo de prática é o recrutamento às cegas, né? Que é justamente quando você elimina alguns pontos que poderiam trazer esse malefício de você não atrair outras pessoas, né? Então, por exemplo, a questão da universidade. Se você não pede isso no currículo, que se isso não é uma questão, você acaba trazendo mais pessoas de outras universidades que não eram aquelas que estavam no seu radar, né? Eu só contrato de tal ou tal escola. Se você elimina esse ponto, eu acho que já é uma outra possibilidade. Então, assim, tirar alguns dados que poderiam fazer com que algumas pessoas fossem barradas, né? Eu acho que é super importante. E aí você não observa esses pontos, né? Então, eu acho que isso é uma das práticas que algumas organizações vêm fazendo justamente para trazer mais possibilidades. Então, a questão, né, do inglês, tentar entender o que está dificultando eu atrair essas pessoas, né? Porque algumas empresas falam, mas a gente abre o processo seletivo, a gente não recebe. Exatamente. Então, assim, né, entre aspas, não é culpa nossa, mas assim, como que você está divulgando essa vaga, né? E até em outros casos, né, além desse, também tem uma questão bem importante da questão das mulheres, quando a vaga, ela utiliza de palavras muito agressivas, competição, que são termos ainda associados ao mundo masculino, e fala, mas a gente não teve nenhuma mulher prestando, né? Não teve, muito provavelmente porque vocês não atraíram essas pessoas, Exatamente. né? Porque é um processo de atração. Quem você está atraindo? Né? Então, acho que a divulgação da vaga, a forma como você comunica essas oportunidades, as competências que estão sendo levadas em consideração. A gente fala muito de competências comportamentais, sociais, emocionais, que nem sempre são aspectos técnicos, né? E que essas pessoas podem trazer outros pontos de vista que são incríveis para a organização, né? Então, acho que tem que flexibilizar e, ao mesmo tempo, tentar entender qual é o ponto na sua empresa, especificamente, né? Que está barrando algumas pessoas a prestarem, por exemplo, um processo seletivo, seja de estágio, trainee, né, e até vagas efetivas. E onde está procurando, né, Vanessa? Onde efetivamente a pessoa… Porque se você… dependendo de onde você for procurar, você vai encontrar mais do mesmo, né? Você vai encontrar com aquele perfil, né? Então, tá com isso aberto, né? Ter esse leque de opções, de onde divulgar, né? Realmente faz toda a diferença no processo de entrada. Mas, além de entrada, tem o desenvolvimento, né, de quem está dentro. Isso é muito importante também. Por quê? Se a gente for fatiar, né, os negros nas companhias, eles não estão no cargo de liderança. A gente já falou isso aqui. Então, é preciso sim fazer um trabalho, né, além de entrar, mas de desenvolvimento de quem está lá. Lá tem muito talento, né? Então, como é que a gente pode efetivamente, como empresa, com os gaps mapeados, oferecer, né, cursos, desenvolvimento, enfim, para que a pessoa, de novo, né, tenha o banquinho lá e começa a efetivamente ter a mesma formação e assim a mesma oportunidade.
E quando as empresas começam a desenvolver essas ações afirmativas, o que acontece muito é que tem uma dificuldade de mostrar para os outros funcionários que não são de grupos minoritários que merecimento é algo relativo. Então, surge aquela história de mas vão dar privilégio para fulano só porque ele é negro, ou vão reservar uma cota para aquela mulher só porque ela é mulher, e eu, né? Surge o racismo reverso, tô sofrendo preconceito por ser branco, por ser homem, aquele tipo de coisa. Como que as empresas implantam essas ações de afirmação, que são importantíssimas, como a gente está dizendo, e conscientizam o restante dos funcionários para que não ocorra essa guerra de, entre aspas, classes ou grupos dentro da organização? A sensibilização ela precisa ser muito bem feita, né? Então, ela de novo, a gente precisa efetivamente mostrar o problema, né? E quão melhor a gente for assertivo nessa abordagem de que o problema é real, o teste do pescoço, a questão do jogo do privilégio branco. Ou seja, tudo isso contribui para que a pessoa realmente, ela precisa se enxergar, né? Ela precisa precisa dar a ela a oportunidade dela fazer uma autocrítica. Onde eu tô? Realmente é assim? A partir daí, ela fica aberta, né? Para entender o porquê desse programa. Então, se a gente vive numa sociedade onde 55% da população é negra, e a gente tem, por exemplo, 100 líderes, por que 5, né, são negros e 95 são brancos? Então, isso é igualdade, né? Não tem algo efetivamente aí estrutural que não deixa? Então, acho que com essa sensibilização a gente consegue, sim, avançar bastante, né? E tirar aí e desconstruir uma série de mitos aí que a gente tem. Eu concordo com o José dessas iniciativas educacionais, né, praticamente. E talvez de tornar aí mais evidente para algumas pessoas que, muitas vezes, por exemplo, elas têm o que a gente chama de vieses inconscientes. Então, assim, até você reconhecer isso, porque às vezes você fica negando, não, eu não tenho, eu não sou, eu não faço isso, eu acho um absurdo. Mas, às vezes, você reconhecer que muitas vezes vocês, né, a gente tem alguns vieses, a gente pode muitas vezes pensar de uma forma que talvez não esteja refletindo aí o que vai favorecer, né, as oportunidades. Eu acho que já é um primeiro passo, né, o reconhecimento, que muitas vezes a gente foge dele, né? E aí, acho que a educação, a conscientização, a sensibilização e a participação de todos, né? Então, muitas vezes faz só para um grupo. Não, mas vamos abrir para todo mundo participar, que todo mundo tá numa empresa, né? Todo mundo tá dividindo esse espaço. E essas pessoas vão se conviver, elas vão dividir, né, esses mesmos ambientes. Então, eu acho que é muito importante que todos estejam aí alinhados, né, nessa nova perspectiva, assim, né, que a gente fala. Assim, é importante a gente salientar que, a partir da gente ter a garantia de que foi dada as mesmas oportunidades para todo mundo, e, por exemplo, se o negro ele não performa, ainda que foi dada todas as oportunidades, ele vai sair, efetivamente. Então, não pode a gente achar que nós vamos fazer ações para efetivamente trazer só pessoas. Além disso. O que a gente está buscando é oportunidade, oportunizar para todo mundo, né, as mesmas coisas. Então, e aí, com o dia a dia, os colaboradores que veem, poxa, quer dizer que ele não tinha oportunidade, ele teve oportunidade, foi dada a ele as condições e ele performou. Nossa, ele vai embora, né? Independente da raça dele, né? Agora, não pode, por outro lado, também, ele ser barrado, né? Pela cor da pele dele, né? Então, ele não tem condição, ele não fala inglês, então, aí a gente quer desconstruir esse tipo de coisa para efetivamente termos uma empresa cada vez mais igual, né? A gente já passou por essa questão do gênero aqui, mas eu queria falar sobre a meritocracia atrapalhando também a carreira das mulheres, né? Existem levantamentos que mostram que falta de tempo livre e excesso de tarefas fora de casa são alguns dos principais impedimentos para as mulheres se desenvolverem profissionalmente.
E muitas vezes o critério de recompensa nas empresas, ele leva em consideração quem trabalha mais, entre aspas, ou seja, quem fica mais no escritório. E na nossa sociedade, muitas vezes são as mulheres que saem para buscar os filhos na escola, para fazer as tarefas domésticas quando chegam em casa. Então, elas não podem ficar ali se estendendo demais na jornada de trabalho. Como é que a gente trata essa questão, né, nas empresas, essa questão de gênero? O que você observa que tem sido feito nesse sentido também, Vanessa? E eu não sei se no programa Respeito dá um Tom vocês tratam essas questões também. Eu acho que tem essa preocupação, né, com a questão da mulher. Então, a gente fala do teto de vidro, né, que são as barreiras invisíveis, que também as mulheres, muitas entram nas organizações, mas elas não conseguem ascender em cargos, né, de alto escalão. E eu acho que vai na mesma ideia aqui, né, de oferecer condições, oportunidades. Então, por exemplo, eu vejo muitas organizações que estão pensando como que a gente consegue manter essa mulher, né, que tem filhos e que a gente quer que ela tenha, né, ou não, mas enfim, é uma escolha da mulher. Então, auxílio creche ou creche dentro da própria empresa, para que ela tenha contato, né, com esses filhos, porque muitas vezes a questão da maternidade é um ponto super importante ainda, né, as empresas ainda têm receio de mulheres que vão engravidar, como se isso significasse ali uma ausência da empresa. E um pouco o que você tinha comentado, que trabalha mais, que tá ali no escritório efetivamente horas, e muitas vezes elas precisam sair para buscar o filho. Então, por isso, a conscientização também do pai, né? Porque o pai também tem que buscar na escola, o pai também tem que cuidar do filho. E não é só uma atividade da mulher, né? Então, os homens também precisam estar conscientes para que os dois tenham as mesmas possibilidades, né? Então, acho que o que as empresas, o que eu vejo que elas estão fazendo é realmente olhar um pouco mais para qual que é a necessidade dessa mulher, o que ela quer também, né? Como que a gente pode fazer com que ela se sinta confortável no espaço de trabalho, que ela tenha oportunidades, e isso vai fazer com que ela, obviamente, ela tenha mais possibilidades de ascensão e conquistas dos seus espaços da forma como ela quiser. Então, enfim, eu acho que eu vejo aí essa questão também, né, do gênero como bem importante nos dias de hoje. Assim, né, que a gente precisa, de novo, estamos falando de oportunidade. Então, falando da EGEA um pouco assim, a gente tem evoluído bastante também nessa questão. Se você for pegar, talvez há 7, 8 anos atrás, aí não teríamos nenhuma diretora ou presidente, né? E a gente tem no nosso quadro já, né, mulheres ocupando aí, né, uma posição que, né, pode ocupar tranquilamente, né, e deve. Então, a presidente da Águas Guariroba, né, recentemente, era uma mulher. A presidente da Serra Ambiental no Espírito Santo é uma mulher. Então, assim, em alguns casos também a gente dá uma flexibilizada, né, por conta de conciliar, ter que conciliar alguns afazeres aí. Então, a gente oportuniza também a questão do home office. Então, acho que as empresas precisam estarem abertas, né? Porque no final do dia é o resultado. Então, o resultado ele pode vir de diversas formas. Não quer dizer que se a pessoa cumprir 12 horas de trabalho, que ela efetivamente vai entregar mais, né? Então, realmente é uma tendência, né? E mais do que isso, é uma questão de igualdade também. Gente, a conversa tá boa, mas o nosso tempo tá acabando. E se vocês, né, uma última pergunta aqui, né? Se vocês pudessem dar um conselho para os profissionais que se sentem excluídos das oportunidades no mercado de trabalho, o que vocês falariam para eles? Assim, acho que sempre é tempo, né? Sempre mesmo é tempo de recomeçar, de rever, e principalmente para os líderes, né? Muito mais da liderança, muito mais dos responsáveis, aqueles que gerem, né, pessoas, né?
de olhar, né, de olhar para o lado, né, de oportunizar efetivamente, porque a gente vê aí, né, vários talentos, tem pessoas que começam efetivamente, né, com uma posição aí, né, operador, por exemplo, que hoje é diretor na nossa empresa, né? Então, se você der oportunidade, né, se você ajudá-lo na formação, com certeza a gente vai ter aí belíssimos profissionais, né, fazendo a diferença aí. Acho que o conselho é mais para os líderes, né, de abrir né, as portas para todos, né, que todos tenham essas possibilidades. E para aqueles não desistirem, né? E mostrarem o seu valor, e mostrarem a sua competência, e tentar aí, né, dialogar e falar, olha, a gente tem aí muito a oferecer, nós temos oportunidades e talvez ajudar um pouco nisso também, né? Então, talvez as empresas ainda não saibam exatamente o que fazer, né? Então, às vezes, a gente também comunicando, olha, mas isso seria interessante, esse tipo de prática seria, né, essa ferramenta, essa condição eu preciso para eu conseguir me desenvolver. E eu acho que aí isso também pode ser um caminho, né? Do diálogo e de mostrar, muitas empresas ainda estão aprendendo também, né? Então, eu acho que isso é importante porque é um momento de rever todas as práticas e muitas vezes a gente precisa, né, comunicar e também para os líderes abrirem as portas, com certeza. Bom, gente, eu acho que é isso. Talvez valesse a pena aqui, antes de fechar, a gente reforçar que nós não estamos defendendo que as empresas não sejam justas nos seus critérios de promoção, de desempenho, nas suas avaliações de desempenho. A gente defende que é preciso ter rigor e que realmente os melhores se sobressaiam e recebam o merecimento. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa refletir por que a gente ainda não consegue, no mundo corporativo, espelhar os números da nossa sociedade. Por que ainda temos só 5% de negros na alta liderança? Por que ainda temos tão poucas mulheres nos cargos executivos? Fazer essas reflexões e gerar práticas que ajudem, de alguma maneira, a corrigir essas distorções, né? Eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar aqui hoje nesse programa. E assim nós vamos chegando ao fim do 10º episódio do nosso Rádio Peão. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Josélio. Esse podcast teve produção de Mariana Poli e Elisa Tosi, edição de som de Rafael Bertazzi e trilha sonora de Chico Labels. Se você gostou desse programa, envie mensagens nas nossas redes sociais usando as hashtags Rádio Peão e Você SA, ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. E você já sabe, toda quarta-feira, a partir das 6 da manhã, nós temos um encontro marcado por aqui. Até lá!